Então vamos lá, nós temos nossa última palestra agora, que é do Antônio Elísio, que vai falar um pouquinho para vocês sobre uma ferramenta que, sinceramente, a maior parte dos jogos desenvolvidos durante o Game Jam claramente são desenvolvidos usando o Unity. Ele vai dar uma visão geral aqui dessa ferramenta e também vai passar por conhecimento bastante material para quem quiser, durante essa semana, entender um pouco melhor sobre o que é o Unity. O Unity, inclusive, também é um dos nossos patrocinadores esse ano. Também está dando um curso bem legal para a gente durante a Game Jam. Antônio, eu agradeço, tá? Eu agradeço. Você tem uma hora para mostrar o que você quiser para a galera, então só controle esse tempo aqui, tranquilo. Tá bom. Fique à vontade. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Elísio, como ele já falou. Eu vou fazer uma apresentação bem básica sobre o começo da Unity, digamos assim. Sei que bastante gente que já deve ter mexido nela, vejo que tem o pessoal do IF, tem uma galera que é daqui da PUC também. Então, bom, para quem não conhece, a Unity é uma engine, né? Foi fundada há 11 anos. Uma das maiores do mercado agora, tem um dos melhores planos assim, para quem é indie. Se quiser mexer com ela é bem tranquilo, você pode sair fazendo seu jogo sem pagar nada para eles, e quando você estiver ganhando mais de $100 mil por mês, você compra a licença, que é $3 mil. Então acho que é uma jogada bem justa. Bom, eu vou apresentar um pouquinho sobre a interface, conceito geral e como funcionar ela aqui nos slides. Depois vou abrir ela e a gente vai montar alguma coisinha para vocês entenderem um pouquinho. Quando alguém abre o Unity pela primeira vez, geralmente você vai ter essa tela aqui. Talvez na versão white dela, que é branquinha, não esse fundinho assim, cinza, que é a versão da Pro. Mas eu particularmente detesto essa visualização dela. Eu prefiro que você altere ela indo nos layouts, né? E trocando pelo 2x3, que é na minha opinião, o melhor. Vai ficar com esse visualzinho bonito, que você vai ter visualização de quase todas as telas. É mais tranquilo de trabalhar, na minha opinião. Se você quiser trabalhar de outra maneira, se quiser adaptar ela, você pode pegar as telas, arrastar para onde você quiser e deixar seu belo como for. Bom, algumas coisas que é importante saber dentro da Unity, que pode facilitar um pouco o seu trabalho, são os atalhos. Na Unity você trabalha com as transformações, geralmente todo objeto ele pode ser transformado dentro do universo. Quais são as 3 transformações? São translação, rotação e escala. Os atalhos deles são esses daqui em cima, são... Bom, você pode movimentar um objeto, você pode movimentar seu cenário, você pode movimentar o objeto na tela, né? Você pode rotacionar ele, escalonar. Essa aqui é uma ferramenta de movimentação e escalonamento para objetos 2D, mas ela funciona em 3D também, onde você pode trabalhar com os eixos individualmente de uma maneira mais intuitiva, digamos assim. Os atalhos deles são esse aqui, o QWERT, na sequência, são basicamente os atalhos que você tem aqui em cima, perto dos números ali no teclado, tá? Bom, além desses atalhos, uma coisa que talvez algum pessoal acabe assim, bananando assim, durante uma jam, são as questões de como vai funcionar essas transformações. Se elas vão ser locais, se elas vão ser globais, se elas vão ser a partir do centro do objeto ou a partir de algum pivô dele, né? Bom, como assim? Bom, uma transformação no centro do objeto significa que matematicamente ele vai calcular qual é o ponto central do objeto entre todos os vértices dele, e a partir desse ponto ele vai poder mover o objeto, escalonar ele ou girar. Então, por exemplo, se eu tenho um cara em pose T e eu modelei ele, coloquei o pivô dele como sendo nos pés, e eu deixo setado para ele mexer no centro, ele vai mexendo praticamente no umbigo do personagem. Você vai girar ele pelo umbigo, não pelos pés como você queria. Para você poder fazer isso, você vai alterar ali para pivô e você vai conseguir mover onde você realmente quer. Em relação à transformação global e local, como assim? Global significa que a partir do centro do universo ele vai movimentar seu personagem. Então ele está a 5 passos, ou 5 pontos, digamos assim, à esquerda do centro do universo. Ok? A partir desse ponto ele rotaciona em relação ao universo. Então eu rotacionei o objeto 45 graus e depois eu rotacionei ele mais 45 graus. Ele rotaciona 90 em relação ao universo. Então, local é basicamente você rotaciona ele e movimenta ele no sentido do objeto. Por exemplo, eu rotacionei o objeto para aquele lado e falo para ele para frente, a frente do objeto é esse, não a frente do universo mais. Além disso, as telas da Unity. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui nunca mexeram na Unity? Tá legal, então tem pelo menos algumas pessoas. Então vou falar isso aqui um pouco mais rápido, tá? Você tem 5 telas principais dentro da Unity, que é a tela de cena,
onde você vai poder editar todo o seu jogo, onde você vai passar os objetos lá para dentro e poder escalonar, colocar eles na posição que você quer, fazer alterações em geral. A tela de jogo, que é onde você vai ter a visualização de como está o seu cenário, como o seu jogo está funcionando. A tela de hierarquia, que é a tela onde todos os objetos que você colocou no seu cenário vão estar listados. Depois disso você tem a tela de projeto, onde vão ter todos os seus assets, tudo aquilo que você importar para o seu projeto vai estar ali dentro. E tem a tela do Inspector, que é onde vai aparecer todas as características do seu objeto que você tiver selecionado. Ok? Então são essas aí, assim, telinhas. Uma coisa que tem a partir da Unity 4.6, se não me engano, é a questão de diferença entre 2D e 3D. Então, no universo 2D, você trabalha com o eixo Z, mas ele é invisível, digamos assim. Você não tem conhecimento dele quando você está na sua tela. Você vai ter esse íconezinho aqui, ó, vai desaparecer da sua tela e vai ficar basicamente sem nada. Assim. Vai dizer que você está no universo 2D, você vai trabalhar apenas com os eixos Y e Z. Y e X, desculpa. E, bom, quando você trabalha com isso, você está definindo que você vai trabalhar sem profundidade, né? Você não vai estar colocando um objeto para trás do outro. Mesmo assim, dentro dos transforms do objeto, você pode alterar isso. Por exemplo, você quer ter um efeito de paralaxe no seu jogo, você quer que um objeto passe de uma velocidade diferente atrás e outro na frente. Você pode definir uma distância do eixo Z do objeto, colocar sua câmera como visão ortográfica e você vai poder ver esses objetos se movimentando de maneira diferente. O menu da Unity, né? Tudo que você tem aqui você pode fazer dentro da interface normal dela. Por exemplo, adicionar um objeto, você pode clicar com o botão direito na aba hierarquia e adicionar um novo objeto. Não necessariamente vir no menu ali em cima e clicar nessas coisas. Bom, um pouco sobre programação. A Unity ela aceita 3 tipos de linguagem, que é o Bool, C# e JavaScript. Para quem está começando, quem nunca mexeu muito em programação, eu recomendo que use JavaScript, porque ela é uma linguagem mais fácil e com menos burocracia, digamos assim. C# é uma linguagem um pouco mais estruturada, ela tem um potencial bem elevado, mas não vale muito a pena. E Bool é uma linguagem desenvolvida para a Unity, basicamente. Ela foi criada junto com a Unity, ela é um bebezinho, digamos assim. E é uma linguagem bem bacana de você trabalhar também, porque ela é uma linguagem que evita usar parênteses, ponto e vírgula, chaves, é uma linguagem amigável aos pulsos, segundo o criador dela. Mas é mais chato de achar um tutorial. Bom, aqui é como que fica um script default da Unity em Bool, né, bem tranquilinho. C# já tem algumas coisinhas a mais e JavaScript é bem menor, bem mais tranquilo de você entender como está funcionando. Bom, os objetos. Basicamente duas coisas que um objeto tem uma coisa só que todo objeto tem, independente de qual tipo de objeto, é um transform. Ele vai ter a posição, rotação e escala, que são as 3 transformações básicas, uma tag, que pode ser usada para você identificar ele através dos scripts, e o layer que ele está definido. Bom, além disso, você tem Bom, uma coisa que é bacana você lembrar de adicionar em alguns objetos, quando você for precisar que o objeto tenha uma característica física. Por exemplo, eu quero que o objeto tenha efeito de bouncing ball, ele fique quicando no chão. Para isso você vai precisar ter um rigid body, um collider dentro dele. E em alguns casos, se você não inserir essas características, ele não vai funcionar. O bacana do rigid body é que você pode definir várias características físicas com ele. Por exemplo, você pode definir se o objeto tem uma característica metálica, uma característica elástica ou algo do gênero. Não visualmente falando, mas fisicamente falando. A colisão dele, tudo isso vai ser checado através disso. Bom, algumas configurações de imagem que é bacana saber também. Às vezes você está trabalhando com um projeto 3D e quer colocar uma imagem 2D na sua tela. E por default a gente vai definir ela como uma textura. Você pode ir na sua imagem e definir ela como sendo uma sprite, que ela vai poder ser jogada dentro da sua cena sem necessariamente você criar um plano, criar um cubo, criar algum objeto para inserir ela. Essa é a grande diferença de uma sprite e uma textura. Uma textura ela exige que você crie um objeto e que esse objeto seja aplicado na textura. Já uma sprite você pode simplesmente jogá-la na tela que ela vai estar lá. Na teoria, na verdade, ela tem um plano que é onde ela está sendo aplicada, mas você não precisa criar isso no braço antes de colocar o objeto. Bom, um pouco sobre a física 2D da Unity. Ela tem algumas características bem bacanas, por exemplo, você pode definir para um objeto ser estático numa determinada posição, você pode definir para o objeto aplicar gravidade. Ela mesma já vai checar, por exemplo, os vetores direcionais de física, coisas assim. Você pode colocar, por exemplo, para ele checar as bordas da sua imagem,
Por exemplo, você vê esse meteorinho caindo. Ele vai quicar e bater exatamente as faces dele, não um círculo ou um cubo, como geralmente você acabaria colocando, que são as questões mais fáceis de se programar desse jeito. Você consegue, por exemplo, ter um objeto que tem uma determinada aresta, em um determinado formato específico e colocar, praticar a colisão exatamente naquele formato. Bom, aqui está a visualização de como que fica a colisão do objeto. Ele vai criar essa linhazinha verde em torno dele e você vai poder editar ela também, podendo colocar mais faces, menos faces dentro dessa colisão. Já a colisão por exemplo, das barras, elas são feitas usando um box collider, porque não tem necessidade de eu checar as arestas dele ou algo do gênero. Bom, aqui é uma questão de material. Como vocês podem ver, uma das bolas ela tem uma característica física de borracha, ela vai poder ficar quicando infinitamente até que o vetor de direção dela seja alterado e ela vá para outro sentido. Enquanto a outra, ela simplesmente é usada a gravidade e não tem características plásticas, digamos assim, é um objeto mais rígido. Bom, para fazer isso, geralmente você usa um material físico. Em relação aos scripts, geralmente você trabalha com funções, né? Quem já programou, com certeza já mexeu com muita função por aí. E a Unity tem algumas funções que são próprias dela, funções que você não tem como alterar a chamada dela ou algo do gênero. São funções padrão, por exemplo, as funções de colisão, as funções de trigger. A colisão é basicamente você bater na parede e pronto, você bateu na parede. E ela vai te retornar isso, definir qual objeto colidiu com essa parede e coisas do gênero. Um trigger não, ela é uma colisão que é chegada apenas uma vez, então eu vou poder, por exemplo, atravessar essa parede. Ou, por exemplo, eu paro aqui na frente do projetor e digo, quando eu parar na frente do projetor eu passo o slide. Né? Então, se você define uma caixa em determinado lugar, checa essa colisão em trigger. Os inputs no teclado, você pode usar geralmente o keycode, que é, por exemplo, eu quero usar uma tecla em específico e eu não sei qual é o código dessa tecla. Eu uso o input.getKeyDown, keycode, o nome da tecla. Ou você pode ir direto, você pode colocar entre aspas duplas a tecla, por exemplo, a letra A. Eu não recomendo muito usar diretamente, porque, por exemplo, nem todas as teclas do teclado a galera sabe decor. Eu pelo menos, não me dou o trabalho de fazer isso. Para movimentar um personagem, você basicamente checa qual tecla foi pressionada e depois disso você aplica uma força. Você pode também fazer isso usando os axes da Unity, né, que ela vai checar, por exemplo, automaticamente o controle de videogame ou as setas do seu teclado. Mas nesse modo eu uso duas teclas específicas. Assim. E a partir disso eu defino, ou a partir da velocidade, mudando a velocidade do objeto, a velocidade física dele. Tá difícil de ler, né? Deixa eu ver se eu consigo dar. Mais um pouco. Em um deles eu uso a velocidade, então eu mudo a velocidade do objeto. Por que eu não estou aplicando isso numa transformação do objeto? Né? Por exemplo, eu podia ir lá, aplicar isso na transformação, chegar lá, transform.translate e movimentar ele para o lado. Porque isso ele não vai checar as colisões corretamente. Quando eu movimentar o objeto para o lado, pode ser que ele tente atravessar a parede, fique batendo na parede e quicando nela. Desse modo, eu garanto que a Unity está fazendo o movimento dele a partir da física do objeto. Então ela vai movimentar já fazendo a imersão física do objeto. Então ela não vai ter o risco de pegar o objeto e fazer ele atravessar uma parede. A menos, é claro, que a velocidade esteja muito grande. Aí você tem que fazer algumas checagens para poder impedir que isso aconteça. Outra maneira é você adicionar uma força no objeto. Quando uma tecla estiver pressionada, eu começo a adicionar uma força no objeto para ele ir até algum lugar. É como se eu estivesse acelerando o carro. Eu começo a pisar no acelerador, ele vai começar a andar e vai começar a ganhar velocidade. Bom. Legal, tudo volta. Bom, era só isso que eu tinha para passar pelos slides. Agora eu vou abrir a Unity. Aí eu quero que vocês também digam um pouco sobre o que vocês já conhecem da Unity, o que vocês já fizeram com ela, para a gente poder montar alguma coisinha aqui, um joguinho simples ou algo do gênero. Beleza? Bom, para quem nunca mexeu na Unity, quer criar um projeto,
Instalar ela é bem fácil, bem tranquilinho. Você abre o site da Unity, baixa ela e instalar, que legal, calma aí. Aí, ó. Bom, aqui é basicamente o que você vai abrir quando você abrir Unity nas novas versões. A partir da 5, essa aqui é a interface para você ver os projetos que você já tem, os projetos que você está mexendo e tudo mais. Para criar um novo projeto, você basicamente define o nome dele. Ok? Você pode definir duas características a partir das versões que possuem o 2D na Unity. Se a Unity já vai definir tudo como sendo 3D ou tudo como sendo 2D. Bom, como assim? Eu não vou mais poder usar 3D se eu colocar como 2D? Não, você vai poder usar 3D normalmente. Só que a Unity, quando você colocar uma imagem dentro dela, ela já vai ler ela como sendo uma sprite, em vez de você ter que ir lá e configurar ela para ser uma sprite. Definindo como 3D, não, ele já vai ler como uma textura, para você aplicar em um objeto. Bom, vamos abrir o 2D e depois eu mostro as outras coisinhas. Bom, quem aqui já trabalha com Unity há pelo menos um ano, assim? Bom, então tá bom. Então não tá tão... Ok. Essa aqui é a tela da Unity. Ela é bem... Deixa eu só configurar uma coisinha aqui. Pronto. Essa daí é a tela da Unity, por padrão. Quando você vai abrir ela, você vai ter isso daqui. Os layouts estão aqui em cima para você poder configurar. Você pode criar um novo também. Você vai ter sua tela de cena, onde você, por padrão, vai ter uma câmera setada para você. Quando você clicar na câmera, no Inspector vai aparecer todas as características da câmera. Então você pode ver aqui, por exemplo, eu não gosto dessa cor de plano de fundo do meu jogo, eu quero um verdinho, sei lá, um verdinho. Beleza? Então é bem fácil de entender como é que funciona o mecanismo da Unity. Depois que você começa a trabalhar com ela, passa uma meia hora mexendo. Se você olhar todo objeto que você clicar, você vai ter uma característica no Inspector, ok? Diferente da última apresentação, eu não sou um grande artista, então eu criei uma imagenzinha de umas bolinhas pra gente brincar um pouquinho aqui na Unity, tá? Para você inserir um asset dentro da Unity, você pode pegar ele e arrastar aqui para dentro, você pode ir na pasta onde você salvou o seu projeto e colocar as coisas dentro da sua pasta de assets. É bem sossegado. Como vocês podem ver, ele já criou aqui para mim como sendo uma sprite. Se eu jogar ali no meu jogo que está funcionando, né, eu posso arrastar ele, posso escalonar, posso... Bom, fazer o que bem entender com essas 9 corzinhas aí. Mas uma coisa que é bacana de você ver, porque muitas vezes durante uma jam você acaba usando arte que alguma outra pessoa te passa, ou uma arte que é open source, você pode pegar, usar e fique à vontade, entendeu? E aí nesses casos, às vezes você tem exatamente isso aqui, todas as imagens juntas numa mesma imagem, e às vezes elas não estão alinhadas para você poder fazer um corte preciso, ou algo assim. Para você poder cortar isso na Unity é bem tranquilo, você pode vir aqui no Inspector, depois de ter selecionado a sua imagem, Sprite Mode, definir como múltipla, abrir o Sprite Editor, bom, vai aplicar, né, a característica, Slice e automático. Pronto, ele vai cortar todas as imagens para você e separar elas como sendo sprites diferentes. Isso é bem legal de você usar assim quando você está trabalhando e quer às vezes que seu jogo fique mais rápido. Porque você evita, colocando todas as imagens juntas em uma mesma imagem, você evita que o OpenGL tenha que desenhar cada uma das imagens separadamente. Ele vai pegar uma imagem, desenhar, e depois pegar outra e desenhar. Ele vai pegar uma única imagem e desenhar em todos os lugares que tem que desenhar. Isso evita os chamados draw calls, assim, os temidos assim, pelos programadores. Bom, agora você pode pegar aqui cada uma das imagens e adicionando individualmente e tudo mais. Bom, há algumas coisas que são bacanas de saber quando você está trabalhando dentro da Unity, que pode facilitar um pouco a vida de quase todo mundo, assim. Que é, por exemplo, eu estou querendo ajeitar minha câmera, eu tenho que ficar lá puxando ela para um lado, para o outro, eu tenho que pegar, girar ela. Em vez de fazer isso, você pode simplesmente se locomover, apertando o botão direito e usando as setas,
dentro da tela de cena. E se não me engano, apertar Ctrl Shift F com a câmera selecionada e a câmera vai ser teleportada exatamente para a posição da sua visualização. Isso facilita muito quando você quer, por exemplo, conseguir um ângulo no jogo 3D que está impossível de ajeitar na câmera. Assim. Porque às vezes você está aqui, você está olhando e fala, poxa, esse daqui é o ângulo que eu queria. Aí você vai lá e fica 3 horas colocando a tua câmera lá e não vai ficar desse jeito. Você vem aqui, seleciona a câmera, Ctrl Shift F. Pronto, a câmera está com a rotação que o seu visualizador está e na posição que ele está. Isso é bem legal de definir. Outras coisas também, em vez de você ter que ficar vindo aqui no Transform, tendo que setar 1 a 1 para 0, você pode simplesmente vir aqui nessa engrenagemzinha e dar reset, que ele vai resetar tudo pro padrão. Exceto o númerozinho que você estava selecionando. Ok. Bom, então acho que é meio que isso daqui que eu posso falar da câmera para vocês agora, que é bacana de fazer. Ah, sim, isso de você definir uma posição do objeto, uma posição que você está, pode funcionar para qualquer coisa, tá? Não só para a câmera. Eu posso pegar, por exemplo, um cubo e definir ele para a posição onde eu estou olhando agora. Para criar, por exemplo, um novo script ou algo assim, você pode vir aqui na sua aba de projeto, Create, JavaScript, que você achar melhor. Vou criar um JavaScript para mostrar para vocês o Java, que eu falei aqui, está começando melhor. Sei lá, colocar como desnível para rotação. Deixa eu só ver aqui. Bom, uma coisa também que é bacana da Unity a partir da 5 é que agora ela já vem automática setada para você poder usar o Visual Studio, que é bem legal para quem trabalha com C#, mas é muito suportável para quem trabalha com JavaScript também. Ali no outro editor. Não tem problema. Bom, esse aqui é o... sempre que você criar um script novo na Unity, ela já vai vir com 2 funções padrão, que é a função start e a função update. Qual a diferença das duas? A função start ela é executada só quando o jogo começa. O jogo começou, ela rodou e parou, nunca mais ela é executada. Ok? E a função update ela é executada a cada loop do jogo. Então toda vez que sua tela for atualizada ou algo assim, você vai ter uma nova update sendo rodada. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, um contador, tipo... falar que, sei lá, se eu pegar, por exemplo, criar uma variável do tipo inteiro e mandar ela ir somando dentro da minha update, quando chegar no final do jogo eu vou ter essa variável num número absurdo, talvez tenha até estourado o valor do int, porque toda vez que o jogo tiver rodado, ela vai ter sido atualizada de novo. Se eu quiser criar uma variável que apareça lá no meu inspector lá da Unity, eu crio ela fora das funções e ela vai aparecer lá. No caso de C#, você tem que definir ela como pública, tá? Bom, se eu fizesse isso aqui agora, colocasse, por exemplo, o i somado dentro da função start, ele seria, chegando no final do jogo, teria apenas o valor 1, porque ela não teria sido executada mais de uma vez, tá? Então, isso aqui é a interface básica da Unity. Aí, às vezes, por exemplo, aquela questão de eu quero movimentar meu personagem e quero que... eu não quero que ele fique checando, que ele fique batendo no aparelho, eu quero que ele faça um teste mais preciso, né? Um teste relacionado à física. Eu uso a Fixed Update, que é uma função que ela é chamada junto com as checagens físicas da Unity, ok? E ela vai... Pois ela é basicamente update, ela é rodada todo o loop do jogo, só que ela é rodada num processo antes, no processo físico, não no processo de renderização, tá? Então, por exemplo, movimentar o personagem, sei lá, alterar posição, alterar a força de um tiro, por exemplo. Você faz isso dentro da Fixed Update, que vai ser mais fácil para... vai ter menos chance de dar problema quando você estiver trabalhando, tá? Bom, a Unity é bem tranquila, assim, de você achar tutoriais, coisas na internet, não é nem um pouco difícil, assim, se você quiser, por exemplo, aprender Unity em uma semana, assim, você aprende o básico dela e consegue fazer um jogo simples. Além disso, também,
se você tiver alguma dúvida, os fóruns dela são bem claros, assim, tem gente que já teve todo tipo de problema dentro da Unity que você possa imaginar, eu que nem, sei lá, nem eu vi até hoje, assim, mexendo com a Unity. Então é bem sossegado de mexer com ela. Queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre alguma função dentro da Unity ou alguma coisa específica. Senão posso continuar assim, falando até amanhã. Alguém tem alguma dúvida? Alguém? Ok. Quem já trabalhou com a Unity teve algum problema de colisão, sei lá? Beleza. Que tipo de problema de colisão você teve? Na real, eu estava seguindo um tutorial lá, um Plataformer no Unity 5 lá, indicado por eles, e daí tem um objeto físico, uma Physics 2D que você usava, que era de Plataformer, eu acho. Daí você pode pular sim, por você baixo. pula por baixo dele e você fica em cima. Só que daí eu fui usar e não deu certo. Ok, bom. Mas... isso é bem legal de mexer assim dentro da Unity, esse plataforma, essa... Bom, vou colocar aqui uma... Calma aí. 2D... Câmera, foca, beleza. Vou tacar aqui uma bolinha e vou escalonar ela nos eixos. Uma coisa que outro atalho que é legal de saber também é o atalho para trocar entre as visualizações de 2D e 3D, tá? É a tecla 2, tá? Você troca entre essas visualizações. Poupa um pouco de trabalho de ter que ficar arrastando o mouse para clicar lá em cima. Bom, o que ele está falando é basicamente isso daqui. Você vem em Physics 2D, adiciona o Rigid Body 2D. Tem uma coisa que é bacana de pensar, sempre quando você estiver trabalhando com 2D, use o Rigid Body 2D. Se você estiver trabalhando com 3D, use o Rigid Body. Porque os dois não vão checar colisão entre si. Isso gera um grande problema, assim, tipo, às vezes o cara tá lá, tem duas pessoas trabalhando numa jam, um tá trabalhando baseado em Rigid Body e outro em Rigid Body 2D. Aí junta os dois projetos, dá um pau total porque nada funciona. É porque um estava trabalhando em um estilo e outro no outro. Então, bom, plataforma. Ok, vamos lá. Ok, esse plataforma Factor 2D aqui, né? Que você usou. Bom, uma coisa que você tem que fazer para que ele comece a funcionar, né? Você tem que... Deixa eu só achar aqui. Primeiro colocar um box collider e ativar um dele lá. Box collider, você vai ter que definir que o box collider está sendo usado pelo alterador, ok? Used by Factor. Aí quando você fizer isso, sua plataforma vai ter meio que setada para as colisões vindas de baixo não serem feitas, entendeu? Aliás, você pode também definir outros ângulos dentro dela. Só que para que um objeto, por exemplo, quando pular por ele, para que ele cheque colisão e que ele não pare, digamos assim, que ele atravesse e caia em cima da plataforma, você tem que trabalhar nele usando física também. Ele tem que ter um box collider, ele tem que ter toda a física setada. Se não tiver isso, ele provavelmente vai passar reto e não vai funcionar. Outro problema que às vezes pode acontecer quando você está trabalhando com isso é a questão do ângulo que você trabalha, sabe? Você coloca um ângulo tipo super minúsculo assim, tipo 1. Aí, bom, para que serve isso? Na verdade, 1 ele vai funcionar, tá? Nesse caso. Porque ele vai checar todas as colisões que são paralelas a esse ponto, tá? Então, por exemplo, quando eu coloquei 1, ele vai checar todas as faces que estão retas, ok? Todas as faces que estiverem retas, ele vai fazer esse efeito. Então, ele vai colidir com essas faces. Se eu pegar aqui, por exemplo, e colocar 90, ele vai fazer esse pedaço de pizza e significa que todas as faces que forem paralelas a qualquer uma das faces desse círculo, como se eu pegasse uma linha e fosse seguindo ela através do círculo, elas são colisíveis. As que não forem, que estiverem fora disso, por exemplo, lateral, embaixo, não vai colidir. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, tiver que colocar 360, cara, vai colidir com tudo. Não tem nada que não colide, entendeu? Então, isso aqui é bem bacana, por exemplo, quando você quer fazer um inimigo e você quer pular na cabeça dele, quer que morrer, entendeu? Aí você fala, porra, cara, quando eu bato na quina do inimigo, filha da mãe morre, entendeu? Aí você vem lá e seta pra 1, entendeu? Ou 3, talvez, pra não ficar muito parecendo uma linha só e você fica meio agoniado, assim. 3, você tem certeza que naquele espaço ali é onde ele vai bater e matar o inimigo. Tem uma coisa que é bacana de comentar também sobre a Unity, que agora ela tem todos esses efeitos 2D, que você pode aplicar em um objeto que tenha um colisor.
Você pode ter de área, cara, tem muitos, assim, é bem bacana de trabalhar com eles, porque eles facilitam muito o trabalho de programação. Assim. Por exemplo, essa questão de você pular na cabeça do inimigo para matar ele, cara, quantos tutoriais no YouTube não existem de gente tentando resolver isso via código, criando duas colisões, criando um objeto vazio em cima do objeto, do personagem e tudo mais, e não fica tão perfeito, entendeu? Quando você trabalha usando esses efeitos, assim, que a gente já disponibilizou, assim, viva, use à vontade, fica muito mais fácil, é bem legal de usar. Alguém mais tinha tido problema com colisão, assim? Ninguém? Comenta aí. Na Unity 3D, Aham. eu atualizar para a partir da versão 5.3, Aham. toda vez que eu tentava andar com o meu personagem, os constraints não estavam funcionando direito. Ele começava a rotacionar onde eu tinha impedido dele disso. Entendi. Bom, às vezes isso pode acontecer devido a algumas setups que a gente faz quando você atualiza. Se você vir em Edit, Project Settings, Physics, você vai ter vários setups assim, de física. Às vezes pode ser que ela tenha bagunçado um desses e aí ele começa a dar umas zoadas bem tristes. Assim. Mas dependendo do caso, às vezes você tem que redefinir algumas coisas ou usar alguma coisa, uma atualização, algo mais novo, assim, mais recente da Unity. Por exemplo, movimentação mudou bastante da 3 para 5, assim, da 3 até 5 a movimentação é bem diferente. Então, é bacana às vezes dar uma olhadinha assim, para ver se alguma dessas definições deu uma bagunçada. Ou qualquer coisa eu vou passar o contato aí se é um dos problemas. A partir de 5.3 também, uma coisa que é meio legal e não é legal, mas é complicado de usar, é que agora você pode ter múltiplas cenas trabalhando ao mesmo tempo. Você pode pegar, por exemplo, uma cena default, por exemplo, o seu cenário, que é, sei lá, tipo, terreno, e outra cena que são as casas que vão mudar de acordo com cada nível. Aí você coloca, por exemplo, cada uma das casas sendo numa fase, sendo numa cena, e sua base como sendo outra cena. Você pode colocar todas elas para rodar ao mesmo tempo. Isso é bem bacana de usar assim, na Unity, porque você evita de ter que ficar copiando uma coisa, criando de novo, coisas assim.